Olá, tudo bem? Então vamos para o nosso estudo de Gênesis 3. Vamos orar. Pai Santo querido, nada do que nós temos e nada do que chega até nós não desce senão do Pai das luzes, e nós não podemos entender nada se não for pela tua vontade. Então nos dá do teu Espírito, do conhecimento de ti, para que nós possamos compreender qual é a sua perfeita vontade. Nós te agradecemos imensamente por essa oportunidade, em nome de Jesus. Então, vocês estão estudando Gênesis 3, né? Antes de falar de Gênesis 3, eu preciso voltar um pouquinho, porque aqui fala sobre a queda do homem. Mas eu já estava para dar esse estudo para vocês, porque é muito pertinente com respeito a alguns conceitos que a gente deve ter com respeito à ordem do reino de Deus. O reino de Deus é um reino ordenado. Ele tem ordem. A desordem acontece porque nós estamos no corpo do pecado, porque nós caímos. E ao cairmos, nós destruímos as bases fundamentais do reino de Deus. Por isso que quando Jesus se refere a tudo que ele fala, ele diz, o reino do meu Pai, o reino de Deus. Porque o reino de Deus pressupõe toda essas diretrizes, essas ordens que Deus dá. E nós precisamos retomar isso. Por quê? Porque a nossa tendência natural é fugir, é desviar, é distorcer, é destruir aquilo que são os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus não são pesados. Então, quando a gente destrói, quem sofre somos nós. A consequência é toda sobre nós. Então, vamos voltar um pouquinho no 2, porque eu quero discorrer sobre o 2 primeiro, para poder compreender o 3. Quando Deus criou o homem, no sexto dia, ele diz aqui, ó, provisão de Deus para o homem. E Deus abençoou, frutificar e multiplicar. Quando Deus criou o homem, ele não havia criado a mulher ainda. Então, as ordens de Deus e o domínio e a delegação da terra foi dada para o homem masculino. Então, ele diz assim, ó, e havendo, pois, no 19, né? Far-lhe-ei, no 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então ele tinha criado o homem primeiro. Então far-lhe-ei uma adjutora para estar com ele. No 19 ele diz o seguinte, havendo, pois, o Senhor formado todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para que visse como lhes haveria de chamar. Então você veja, ele cria a terra e aí ele traz ao homem os animais para que o homem dê nomes aos animais, para que ele institua. E conforme o homem designasse que fosse, se ele dissesse para o leão que o leão se chamaria girafa, hoje nós chamaríamos o leão de girafa. Olha lá, a girafa vai comer o carneirinho, né? Então assim seria. Isso mostra para nós também que Deus ele delega ao homem algumas atribuições, autoridades. Por isso também nós podemos concordar com a Bíblia quando diz lá, o que for ligado na terra será ligado no céu. Quer dizer, nós temos algumas atribuições delegadas também. Então ao homem foi delegado isso. Veja como é importante, que nós vamos entender mais para frente. Adão pôs o nome em todo gado, e aves do céu, todo animal do campo, mas para ele mesmo não se achou ninguém que fosse idôneo, igual, semelhante. Antes um pouquinho, nós vamos ver também a ordem de Deus com relação aos alimentos, né? Ele diz lá assim, nossa, perdi aqui um pouquinho, só uma paciência. Começou a frutificar isso. Conhecimento do bem e do mal. Aqui, ó, no jardim do Éden. Então, ele diz assim, ó, havia o Senhor feito nascer da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer. Também a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía do Éden um rio para regar.
do bem e do mal. Né? E ordenou ao homem, veja no 16, do 2,16. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden, para que o lavrasse e o guardasse. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que dela comeres, morrerás. Essa foi a ordem dada para Adão. Não foi uma ordem dada para Eva. A Eva ainda não havia sido criada. Tanto é que vem aqui depois, a criação da mulher. Então, entendam que sobre o homem, o ser masculino, existem responsabilidades delegadas desde a criação do mundo. E isso vai servir para quê? Para as instituições das nossas famílias, para como as ordens das coisas devem ser dadas, né? Porque ao homem é instituída essa responsabilidade, né? Então, quando Deus cria a mulher, né, fez a primeira união matrimonial. Então, por isso Jesus diz lá, Moisés vos deu carta de divórcio por causa da vossa dureza do vosso coração. Mas no princípio não era assim, porque Deus aqui dá Eva para Adão, instituindo a primeira família, né? Constituindo como deveria ser a família no reino de Deus, o homem com a mulher. Muito bem. Então, ele ditou essas regras e essa administração da terra ao homem, né? Não se relata em nenhum momento a participação da mulher nessas atividades. As ordens foram ditadas por Deus. Então, quem deveria guardar essas ordens? Quem deveria ser responsável pela manutenção dessas ordens? Adão. Mas vocês veem que na queda do homem do 3, quando a gente entra lá, ora, a serpente era ardilosa mais do que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Né? Era um animal extremamente inteligente. E aí ele disse para a mulher, e assim que Deus disse, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus havia dito, não comereis de toda a árvore do jardim, vocês comerão de toda a árvore do jardim. E ordenou Deus ao homem, de toda a árvore do jardim comerás. Ué, mas então aqui a serpente, tomada por Satanás, pelo engano, falou a verdade. Falou a verdade. Está aqui, ó. 2,16. Ordenou o Senhor Deus do homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás. Então, aqui, ó. Puxa vida, acho que Satanás não é mentiroso, não. Porque ele diz aqui, ó. Deus, e é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Ele usou a própria palavra de Deus para confrontar Eva e experimentar Eva. Né? E a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto... então ela ouviu bem a palavra de Deus. Ela tinha sido instruída pelo seu marido. Ela sabia qual era o mandamento. Porque Deus em seguida põe um mas, porém, entretanto. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis. Porque no dia que dela comerdes, morrerás. E Eva repete aqui. Mas do fruto da árvore que está no meio, no 3:3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então havia lá a proibição. Então, a serpente disse à mulher, não morrereis. O que nos remete? Você pode usar a palavra de Deus de forma distorcida. É aí que começa a mentira de Satanás. Ele começa usando a palavra de Deus, discorrendo sobre os mandamentos e sobre aquilo que Deus fala, distorcer a sua verdade, distorcer os seus fundamentos e os propósitos que a palavra de Deus tem. Então ele diz lá, mas Deus sabe, colocando palavras na boca de Deus,
aumentando as Escrituras, complementando as Escrituras, né? Mas Deus sabe que no dia que deles comerem, serão abertos os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, ele começa a dizer que Deus é injusto. Começa a mostrar falhas no caráter de Deus, falha nos seus mandamentos, falha na sua lei, que a palavra por si só já não é boa mais, que a palavra por si só ela é mentirosa, que a palavra por si só embute ou tem escondido uma má intenção de Deus, que Deus é perverso, que Deus não é justo, que Deus é mau, e que as coisas que ele faz são más, são... Deus enfim, tem outras intenções, né? E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e era agradável aos olhos. Veja, viu a mulher que era boa a concupiscência dos olhos. Nossa, a mulher do meu vizinho é mais bonita. Ou aquela mulher da TV é mais legal. Ou, puxa vida, meu carro não é muito bom, eu quero ter aquela Mercedes. Aquela Mercedes é que é legal. Nossa, no trabalho que eu trabalho, sustento minha família, tudo, mas não tá bom. Eu preciso de um trabalho melhor para eu poder ter mais visibilidade. Eu sou aqui um mero pedreiro. Não, eu quero ser engenheiro. Aí o cara larga o trabalho dele e acaba se prejudicando porque quer coisas que os olhos veem. Aquilo que é a cobiça dos olhos. Os desejos dos olhos. O olho vê e almeja, deseja e acaba entrando por caminhos tortuosos. Depois vem, e era agradável aos olhos, né? A cobiça da carne. Desejando, né? Os desejos da carne. Quer dizer, eu preciso de alguma outra coisa, né? Aquilo é bom, agora eu vou querer conquistar, né? Era agradável aos olhos. Boa para se comer, agradável aos olhos, né? Eu desejo isso e agora eu vou conquistar aquilo, né? E a árvore desejável para alcançar sabedoria, aí a soberba da vida. Então é como João resume lá no 1 de João, ele diz lá, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Quer dizer, eu não me satisfaço mais com as coisas simples, eu quero sempre almejar além daquilo que eu posso alcançar, e muitas vezes as pessoas caem em pecado por causa desses fatores, né? A mesma coisa que aconteceu com Eva aqui. E tomou o seu fruto, aqui ó, já é a geração do pecado, porque as escrituras dizem lá que o pecado primeiro é gerado, e até que então ele se é concebido. E na concepção do pecado, o que acontece? Gera-se a morte, né? E onde estava Adão? Onde estava Adão? Né? Cuidando para que a sua esposa não fosse enganada. A importância da proteção do marido, do cuidado do marido, da cobertura do marido sobre a sua esposa, né? Então, ele negligenciou aqui o cuidado e deixou que Eva fosse enganada. E não só deixou que Eva fosse enganada, mas também participou do erro dela, né? Porque diz que, ao verem que era boa para alcançar sabedoria, né? Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que comeu com ela. Então, você veja, muitas das vezes, aqui resume-se o que nós passamos hoje. O homem, ele está na busca, na procura de satisfazer todas as coisas neste mundo. E Paulo diz, se nós temos este mundo, né, se nós só pensamos nas coisas deste mundo, quão miseráveis homens somos. Então, o que as escrituras mostram aqui desde o princípio é que a queda do homem está ligada ao desejo de viver uma vida plena neste mundo e não buscar das coisas espirituais. Esse é o principal objetivo do homem, é retomar, religar essa aliança que ele perdeu com Deus. Porque essa aliança é semear, é plantar naquelas coisas que são eternas. Jesus falou isso para nós. Ele disse, olha, não plantem coisas nessa terra, onde a traça come, onde o gafanhoto vem e come.
Não acumuleis para vós tesouros que o ladrão vem e rouba. E nem juntais tesouros que a ferrugem come. Mas plantai tesouros no reino de Deus, porque eles serão eternos. E conheceram que estavam nus. A nudez tem algum pecado na nudez? Deus não fez o homem nu? Ele não estava nu, ele e sua mulher? Pois é. O pecado, ele está aonde nós o tornamos pecado. O pecado se torna mal na medida em que aquilo que fazemos tem uma intenção ruim. Então, estar nu não tinha problema nenhum. Mas a partir do momento em que o homem tornou aquilo algo ruim, né? Tornou aquele estado um estado de maldade, viu maldade naquilo, tornou aquilo, distorceu aquilo, e aquilo se tornou ruim, que é o que justamente acontece hoje. As leis de Deus, elas são boas. Elas são boas porque todas elas nos preservam. Todas elas nos fazem viver mais, ser mais felizes, ser mais realizados, plenos. Mas quando o homem não quer obedecer à palavra de Deus, ele sofre. Por quê? Porque ele sofre as consequências. E muitas das vezes nós achamos que a lei de Deus é injusta. Mas se nós formos analisarmos a raiz de um Deus, porque a gente tem que entender que quem criou essas leis foi o próprio Deus. Então, quando nós vamos analisar a raiz dessa lei, desse mandamento, ela tem um fundamento, ela tem um porquê. O problema é que o homem simplesmente faz como Satanás mostrou aqui e disse, não, isso aí que Deus falou é bobagem. Né? Quando o homem não se aprofunda no entendimento e no conhecimento do que por que Deus disse aquelas coisas, ele sofre as consequências, porque ele já se rebela, ele não quer obedecer e, consequentemente, ele não se aprofunda e ele torna aquela lei uma lei obsoleta, inválida, e não obedecendo, ele gera a morte. Então foram abertos, cozeram folhas de figueiras para si. Então Deus os chama e diz, escuta, onde vocês estão? E eles se escondem, porque eles sabiam que eles haviam pecado contra Deus. Né? Quem te falou que você estava nu? Quem te deu esse entendimento que a nudez é algo ruim? Se eu fiz algo bom para você, se eu tivesse que ter te feito de roupa, eu tinha feito roupas para você, mas eu não fiz. Então, viver pelado é bom. Quem te disse? A sua consciência. A consciência do homem tinha sido deturpada e ele começou a ver maldade naquilo que Deus havia feito. Por quê? Porque era a distorção, é justamente o que eu falei antes. É a distorção daquilo que Deus fez, tornando o que Deus fez bom, ruim, que gera o pecado em nós. Né? Primeira acusação, 3:12. Quem falou que você estava nu? Foi essa mulher aí que o Senhor deu. Essa mulher aí, ó, que o Senhor deu para mim, eu não pedi mulher. Eu não pedi para o Senhor me dar mulher, não pedi para o Senhor fazer mulher para mim, eu estava numa boa. Estava numa boa, dando nome para os animalzinhos, comendo, bebendo, a terra dava o fruto lá. Aí o Senhor inventou de fazer uma mulher e mandar para mim. Aí a mulher que o Senhor me deu é ruim. Ó, a mulher que o Senhor me deu é ruim. Ela que fez eu comer e eu comi. Primeira acusação. Ele acusou a Deus de ter feito algo ruim e acusou a mulher, mas ele não assumiu a culpa do seu pecado. E eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, por que você fez? E a mulher disse, a serpente. O homem atacou Deus e atacou a mulher. E a mulher atacou a serpente. Foi a serpente que o Senhor criou a serpente, botou a serpente aí, no jardim eu estava numa boa aqui, comendo os frutinhos do jeito que o Senhor mandou, até falei para ela, eu disse para ela assim, que o Senhor tinha mandado não comer, que se eu comesse eu ia morrer, mas ela falou que eu não ia morrer.
Então a culpa foi dela e a culpa foi sua também, porque o senhor que botou esse animal aí para me enganar. Olha que interessante. E eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto tens feito isso, maldita será mais que todas as feras do campo. E sobre o teu ventre andarás, do pó comerás todos os dias da sua vida. Então a serpente, que era um animal belo, supostamente tinha patas e tudo, né? Isso aí são outras coisas, começou a rastejar no chão e foi amaldiçoado. Só que aqui Deus está falando tanto com o animal quanto com Satanás, né? Ele está se dirigindo a Satanás, dizendo: agora eu vou pôr guerra, inimizade entre você e a mulher, entre a sua semente e a semente dela. Está falando entre Satanás e Cristo, que Deus está se referindo aqui ao plano dele de salvação, né? E a semente dela. A semente da mulher, vai te ferir a cabeça. A cabeça significa domínio, poder, autoridade, que foi o que Jesus fez por nós na cruz. Então Deus já está mostrando aqui o seu plano salvítico, o seu plano de salvação. Através da mulher, assim como foi ela que pecou primeiro, ele através dela vai também proporcionar um meio de salvação para nós. E você lhe ferirá o calcanhar, quer dizer, ferirá, o matará na cruz, né? Os seus sofrimentos e as suas chagas, né? Aquilo que no caso o calcanhar é que pisa a terra. Então o calcanhar supostamente é a nossa descendência também está relacionada aqui, que somos nós, né? E a mulher disse: multiplicarei grandemente tua dor e tua concepção, com dor darás à luz, e para o teu marido será o teu desejo, ele te dominará. E Adão disse: porquanto obedeceste à voz da tua mulher, te ordenei dizendo: não comerás dela, maldita a terra, por tua causa com dor comerás todos os dias da tua vida. Veja, quando nós pecamos, toda a natureza caiu, toda a criação caiu juntamente conosco. Então, por isso as escrituras dizem assim: a terra e tudo que nela há, os animais, anseiam pela manifestação dos filhos de Deus, para que acabe o sofrimento, para que acabe a morte, a dor, o choro, as doenças, para que tudo isso acabe. Então, a própria natureza anseia e espera o dia da nossa revelação, o dia em que Cristo virá e revelará os filhos de Deus, nos ressuscitará em um corpo glorioso e restaurará toda essa terra. A terra será restaurada. Aqui nós moraremos, né? Então, vocês veem hoje em dia os pardaizinhos. Pardaizinho é um bicho tão bonitinho, né? Pois é, tem tantas árvores, que nem a Mariana fala, tem árvore para tudo quanto é lado, né? Tem árvore disso, árvore daquilo. Por que os passarinhos têm que brigar por causa de território? Por que o leão tem que atacar o outro animal e sacrificar outro animal? Alguns animais são carnívoros, né? E matam, e lutam por território. Os leões, você vê a história das matilhas, é terrível. Eles lutam até a morte por causa de um território, por causa das fêmeas. Só um macho tem direito a todas as fêmeas. Quer dizer, foi feita uma deturpação, uma destruição do que era natural, da natureza. E tudo sofre hoje por causa desse pecado aqui de Adão, né? Então a terra, que antes Adão não precisava plantar, ele só cuidava das plantinhas e tal, e colhia, comia e estava de boa, não precisava sofrer trabalhos árduos, debaixo de sol, debaixo de chuva. Muitas vezes a planta não dá, ele planta, vem uma praga, come a planta e não dá, a colheita não é feita porque vem uma chuva de granizo, destrói tudo. Isso não existia. Então hoje nós trabalhamos por conta desse pecado e porque a terra também foi amaldiçoada por nossa causa, né? No suor do teu rosto comerás, até que voltes para a terra. Ou seja, acabou a eternidade do homem. O homem passou a morrer também por causa do pecado. Porque és pó, do pó voltarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva. Adão significa barro vermelho. E Eva significa vida. Então, a gente diz assim: mas Deus formou o homem do barro e ele não formou com a palavra. Você veja quantas coisas escondidas tem na palavra de Deus. Quando você forma
quando Deus formou o homem, a ideia foi de que Deus fez o homem com as suas próprias mãos, como oleiro. Por isso o barro vermelho, a argila. Por isso que nosso sangue é vermelho, nossa carne é vermelha. Tá bom? E Eva, porque é vida, porque através dela que são gerados os nossos descendentes, tá? Mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Mas por que Deus não deixou eles com a arvrinha, com a folhinha? O que tem? Põe a folhinha, estava bom. Não. Aqui está mostrando o primeiro sacrifício, que é o sacrifício depois instituído pela lei que Moisés vem passar para o povo judeu. Então eles não sacrificavam os animais para perdão dos pecados. Aqui o Senhor está mostrando o primeiro sacrifício. Adão, mulher com túnicas de peles, provavelmente foi um cordeiro. Né? A gente não sabe, não está escrito aqui, mas foi um cordeiro. E então, houve o primeiro derramamento de sangue sobre a terra para cobrir o pecado do homem. Aqui se mostra a primeira vez a manifestação do Cristo que haveria de vir. E disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós. Nós quem mesmo? Mas Deus, Deus é um ser triuno. Então nós novamente na criação façamos o homem no plural. E agora aqui novamente, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Quer dizer, Deus sabia que toda a distorção da sua palavra constituiria o mal. Toda a distorção da sua palavra. Que havia acontecido aonde? A primeira vez? Lá no céu, quando Satanás tenta tomar o trono de Deus, destruindo 1/3 dos anjos. O pai da mentira. O homicida, desde o princípio, né? Então, esse conhecimento havia sido impetrado na terra, porque Satanás tinha sido lançado aqui. Então, Deus tinha colocado o homem como responsabilidade à terra, e nós somos também ferramentas que serão utilizadas para a destruição de Satanás também, né? Então, por meio da nossa fé em Jesus Cristo, todo o mal será aniquilado. Nós temos parte nesse plano, né? Isso é outra história, né? Agora, pois, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, então Deus tirou o homem porque como o homem agora estava no pecado, você imagina um Mussolini, esqueci agora, vamos falar de Hitler, que é o primeiro que vem na cabeça, né? O Hitler é um dos menores genocidas que existe, tem gente muito pior que ele. Vamos falar de um Hitler eterno. O que o homem está fazendo hoje sobre a Terra? Você imagina se o homem fosse eterno com o pecado? Ele destruía a Terra, Marte, a Lua, destruía o universo inteiro. Então, para limitar essa maldade, Deus então tirou o homem da árvore da vida. E lançou para fora do jardim do Éden, para que lavrasse a terra de que fora tomado. Pôs os querubins, né? Envolveu em santidade o seu jardim. E uma espada que envolvia todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Nós agora fomos levados à árvore da vida, porque a árvore da vida hoje é o próprio Jesus, né? Então nós temos a árvore da vida. Eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu, né? Quem comer de mim jamais terá fome, viverá eternamente. Então Jesus é a nossa árvore da vida. Bom, então eu acredito que eu falei bastante, tem bastante coisas para dizer também, mas só para esclarecer alguns pontos para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.